Bem, voltamos com Roda Viva Pernambuco, a delegada Patrícia Domingos conosco hoje aqui no centro do Roda Viva. Lembro, dia 25, na próxima segunda-feira, estreando na Rádio Transamérica, a partir das 6 horas da manhã à tarde, você vai ter o nosso programa também, os nossos debates, enfim. E eu lembro, você pode acessar, inclusive, essa entrevista aqui com a delegada. Se você perder um trechinho do primeiro bloco, você pode ir lá no YouTube, você vai no Facebook, no Instagram e você recupera. E você vai no blog do Aldo Vilela, é simples, aldovilela.com.br. Então você tem um resumo do que foi o Roda Viva, do que está sendo o Roda Viva e, claro, de todas as notícias do dia. Jairo, volto com você nesse segundo bloco. Por favor, sua pergunta. Boa noite. Boa noite, Aldo. Boa noite, colegas. Boa noite, delegado. Boa noite, telespectador. Delegada, o que é que está faltando para a senhora ir para Brasília e iniciar essa nova etapa da sua carreira com o Sérgio Moro? A gente soube de todo o preâmbulo histórico, mas agora o que é que está faltando para bater o martelo e a gente ter a delegada Patrícia Domingos lá servindo no Ministério da Justiça? Eu não sei a data, né? Na verdade, o que falta é a autorização do governo do Estado. Como eu sou uma servidora estadual de Pernambuco, necessariamente tem que haver uma autorização do chefe do Poder Executivo para que eu possa efetivamente assumir o cargo em Brasília. E aí são esses cargos que são cedidos do governo do Estado ao Ministério da Justiça, se não me engano, são 25 que já estão lá cedidos ao governo federal. E essa dificuldade está sendo criada ou é um processo burocrático, meramente burocrático, para que a senhora se descompatibilize do governo do Estado e siga para Brasília? Bom, eu não conheço o processo porque é a primeira vez que eu passo por uma situação de mobilização, então eu não sei qual seria o tempo para que esse processo se concretize. Até o momento não houve uma resposta, nem negativa nem positiva. A gente aguarda, continua trabalhando na Delegacia de Homicídios e com a expectativa de que efetivamente, como eu disse, né, que a gente consiga a liberação para bem representar o Estado de Pernambuco. Ô delegada, desculpa, Jair, então, esse pedido ele é protocolado, ele é feito direto do governo federal, é a senhora quem solicita isso? Como é que é o trâmite disso burocraticamente? Vem tudo de Brasília? Exatamente, vem de Brasília, né? A Senasp, ela encaminha um ofício solicitando a mobilização da servidora. No caso, a SDS. A SDS, exatamente. Então passa pelo secretário Antônio de Pádua e é chancelado, claro, pelo governador. Isso, esse é o trâmite, de Brasília para Recife, né, via Secretaria de Defesa Social, para que o governador autorize ou não autorize. Hoje é dia 19, a senhora tem ideia de quanto isso foi solicitado? Foi solicitado há alguns dias. Tá, mas... Esse processo tem validade? Se não liberar logo... Pode se perder? Não há um prazo de validade. O que pode acontecer em liberando é que eu vá, ou não liberando que eu permaneça em Pernambuco. Delegada, a SDS falou algo sobre que essa cota de servidores disponíveis para poder fazer essa... Já foi como é que posso dizer? Cumprida, já cumprida, já ultrapassada. Já estava no limite. Né? Já estava no limite. Teve. Tem uma cota? Tem um número para isso? 50, né? Pode solicitar? Não, 25 e parece que já tem 50 mais servidores disponibilizados. Eu acho que é um argumento desse tipo. Veja, eu não tenho conhecimento de quantos mobilizados existem e nem de qual é a cota. Realmente eu não tenho essa informação. Agora, a informação que eu tenho é que não há nenhum delegado de polícia lá na Senasp. Então, não houve nenhuma mobilização de delegados de polícia. Tá. Então, seria cargos, a única. Sim, de policiais civis e militares, sim. Agora, a cota, realmente, eu não sei informar. Arthur Leandro. Boa noite, Arthur. Boa noite, delegada. Boa noite, colegas. Delegada, eu gostaria de entender um pouco qual é a função da Senasp hoje na função de articulação do trabalho policial no país, levando em consideração que o governo federal ele assumiu recentemente um papel de protagonismo numa série de ações de combate à criminalidade. Inclusive a gente tem o pacote anticrime que foi apresentado como uma medida chancelada e apresentada pelo ministro Sérgio Moro. A gente quer saber como é que a Senasp atua tentando cobrir e auxiliar os estados no trabalho de manutenção da segurança. Veja, eu não conheço a fundo a estrutura da Senasp, né? Espero, inclusive, conhecer melhor quando for para lá. Mas dentro do conhecimento que eu tenho, a Senasp ela é uma secretaria que ela fomenta políticas nacionais de segurança pública, né? Diretrizes de segurança pública, como, por exemplo, diretrizes do combate ao uso de entorpecentes, ao combate ao tráfico de drogas, à redução de homicídios, políticas públicas voltadas à elaboração
de normativos em relação ao combate à corrupção, e também ela apoia os estados, como por exemplo com a Força Nacional. Recentemente, se eu não me engano, o exemplo mais recente foi no Ceará, onde foram deslocados policiais da Força Nacional, que é dentro da estrutura do Ministério da Justiça e da Senasp, para que dessem apoio em ações operacionais de repressão à criminalidade violenta que houve no Ceará. Então, ela é uma secretaria de atuação bem ampla, né, e a gente acredita que, como a bandeira atual é o combate à corrupção, na verdade, isso é uma demanda da população muito grande, a gente acredita que a Senasp também vai ter uma forte atuação dentro dessa linha. Esse protagonismo da Senasp, em situações, inclusive, em que as forças estaduais de segurança parecem não conseguir resolver o problema, isso representaria uma mudança na titularidade da ação do ponto de vista das políticas de segurança no país? Você faz essa leitura? Veja, não, na verdade eu não faço essa leitura. A leitura que eu tenho hoje é o seguinte: a gente está num país que sofre com criminalidade organizada. Então haverá momentos em que os estados precisarão de apoio, porque a gente está lidando com uma estrutura fortemente enraizada em alguns estados. A gente pode olhar o exemplo do Rio de Janeiro, eu falo com conhecimento de causa, por ser uma cidadã carioca, ter morado lá minha vida inteira. O crime organizado do Rio de Janeiro, é impossível que ele seja combatido apenas com a polícia do Rio de Janeiro. Então precisa desse apoio das forças amigas para que haja um efetivo combate. Isso, na verdade, é uma interação salutar, né, entre as polícias e entre também o governo federal e o governo estadual. É uma fonte de apoio, né? Então, essa é a pergunta exatamente. O seu comentário levanta a bola para a pergunta que eu queria fazer. O fato do governo do estado se colocar em oposição ao governo federal, essa foi a primeira declaração do governador quando ele assumiu, isso pode ser um fator que está dificultando a sua transferência? Veja, eu não sei lhe informar, porque na verdade, como não houve um posicionamento, nem negativo e nem positivo, eu não sei se estão dificultando. Talvez estejam analisando, né? Então essa informação realmente eu não possuo. Delegada, a gente observa, e a senhora veio trabalhando nisso já há alguns anos, essa questão da corrupção, né? E da prisão de políticos e da investigação de políticos ladrões, de políticos corruptos. Nós já estamos aí com 5 anos de Operação Lava Jato, uma das operações, né? Lava Jato. Prende gente o tempo todo, prende político. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, foi preso de novo, terceira vez já preso. Qual é a leitura que a senhora faz disso? Essas pessoas são feitas de outro tipo de barro, é outro produto. O que acontece com o político que tudo isso está acontecendo, Polícia Federal agindo, prendendo, julgando, e essas pessoas continuam roubando? Qual é a leitura que a senhora faz disso? Eu digo do vereador ladrão ao deputado, ao senador ladrão, enfim. Que leitura a senhora faz desse país? Bom, vamos lá. Os políticos corruptos foram minha clientela por 4 anos. Que clientela, né? Que clientela, né? Olha, gera um transtorno incrível. Veja, na verdade, do que eu pude conversar com essas pessoas, e eu sou muito curiosa sobre o comportamento humano, eles vivem num universo paralelo. Não é o mesmo barro, né? Na verdade, eu costumo dizer que o corrupto, ele é um genocida, porque a corrupção, ela mata. Ela mata em fila de hospital, sim, ela mata por destruir uma geração, né? Aquelas crianças em escola, enfim, sem merenda, com merenda precária, lógico, é a geração do futuro. Então você está destruindo o seu futuro, né? E eu acho inacreditável como esses políticos gestores que foram eleitos para representar a nossa vontade, a vontade do povo, se comportam como predadores sociais. Eles destroem uma nação, eles destroem um município, eles conseguem fulminar com a esperança das pessoas em justiça e, infelizmente, a gente vê isso se repetir. Então, das pessoas que nós investigamos, são aquelas que tratam a coisa pública como se fosse própria. Então, ao invés de gerir a coisa pública para o povo, gerem a coisa pública como se fosse, grosso modo, o quintal de sua casa. Tem uma cidade para chamar de sua, né? Uma cidade para chamar de sua, para colocar os seus amigos em determinados cargos, né? Então, ele coloca como secretário o amigo, a esposa, a namorada. E o que acontece é que a gente tem... Forma-se uma cadeia de corrupção, né? Exatamente. Não só uma cadeia de corrupção, como uma cadeia de incompetência. As gestões que nós tivemos a possibilidade de investigar, eu posso afirmar isso sem a menor chance de estar errada. Se essas gestões não tivessem ruído pela corrupção, teriam ruído pela incompetência.
quem está à frente dessas gestões não sabe gerir e tem um corpo de secretários que deveria ser um corpo técnico, mas não é. São as pessoas que, enfim, você quer dar um cargo para um, para outro, porque é amigo, porque é seu colega, porque é seu parente. Certo. E aí você vê um secretário de obras que não tem formação em área de engenharia ou arquitetura ou área semelhante, não tem experiência na área. Você vê um secretário de saúde que não é da área de saúde, não tem a menor chance disso dar certo. Aliado a isso, desvio de dinheiro público. Isso, é um coquetel molotov. Isso da cidadezinha menor à cidade maior. Exatamente, vai das cidades menores às cidades maiores. O dia que a gestão pública, o gestor sentar na cadeira e ele tiver a consciência de que ele vai gerir para o povo, nesse dia as coisas tendem a se modificar. O DNA do político é diferente do cidadão comum, né? Uma correção, não o DNA do político, o DNA do mal político. Do mal político. Né? Temos algumas exceções e assim, a minha alegria é começar a ver pessoas de bem tendo a sede de entrar na política. E não assim, corrompendo, né? Porque diz que o problema é chegar na política, né? Quando chega, muita gente termina se corrompendo. Arthur, você quer perguntar? Depois eu vou para... Eu tenho curiosidade sobre, nessa sua experiência, inclusive a frente de operações que ganharam notoriedade no Estado e no país, sobre a associação entre crimes contra a administração pública e crimes eleitorais. Se existe algum tipo de elo, se o dinheiro que é desviado da obra pública, da merenda, se ele é utilizado para comprar votos, se existe algum tipo de conexão. Se o seu trabalho conseguiu revelar essa associação. Vamos lá, depende da época do ano em que a investigação ocorreu. Né? Porque a senhora tem uma clientela grande. Né? Tem alguns que têm cartão fidelidade lá da Decathlon. Veja, na verdade, o que acontece? A gente vê uma correlação, e eu costumo sempre fazer uma continha de padaria muito rápida. O salário, em média, de um prefeito é de 15 mil reais. É um bom salário. É um bom salário, mas se você pegar 15 mil reais e multiplicar por 12 meses e multiplicar por 4 anos, essa pessoa que, por exemplo, se elegeu prefeito, ele recebeu parceladamente, ao longo de 4 anos, 780 mil reais, certo? Sem gastar R$1. Sendo que, para se eleger, normalmente se gasta numa campanha em torno de 5 milhões. Quem de nós, em sã consciência, investe 5 milhões para reaver apenas 780 mil ao longo de 4 anos? A menos que seja um herdeiro, um rico de família, a gente normalmente vê o quê? Houve investimento naquela campanha e muitas das pessoas que nós investigamos retornaram esse dinheiro para os seus investidores através de contratos fraudulentos ou superfaturados com a administração pública do local onde ganharam a eleição. Desculpe interromper, então, tem uma correlação. Mas está aí a prova, Odebrecht, as grandes construtoras do país, né? Isso é uma prova, ele está falando das maiores construtoras, né? Fora os pequenos ganchos aí nas cidades pequenas, né? Veja, é a cobrança do favor na época da campanha. Acontece. E em Jaboatão foi mais grave ainda. A gente fez uma operação muito próxima da eleição, foi logo após o primeiro turno. E nessa investigação, como era próxima do período eleitoral, a gente conseguiu ouvir, e não há mais sigilo, porque esse inquérito hoje já virou um processo, a gente ouviu negociatas de compras de votos e a pessoa também foi indiciada por isso. Então, foi aquela operação que pegou dinheiro em casa? Foi Neco, a operação, acho que era o Neco. Exatamente. Né? Foi a operação Neco, né? Caixa de Pandora. Então, a gente visualizou a questão da compra de votos também. Resumidamente, enquanto política for feita com dinheiro, a gente não vai conseguir ter política limpa. O meu sonho é que um dia a política seja feita com ideologia, que as pessoas ganhem voto, como diz o popular, no gogó, consigam ganhar no palavreado. Mas a senhora sabe que a primeira coisa que o político diz é isso: não se faz política sem dinheiro. Né? O político diz justamente o contrário. Né? A conversa sempre é essa, né? Infelizmente. É o sistema, né? Priscila, pergunta depois, Rebeca. Delegada, como é que a senhora avalia o impacto da Operação Lava Jato nessa cultura de corrupção? Assim, muito se fala que quem tinha que roubar já roubou, ou os maiores escândalos já foram revelados. A senhora acredita que houve uma inibição, de certa forma, no comportamento? Ou apenas houve uma mudança nesses mecanismos a partir da Operação Lava Jato? Bom, fazendo um contraponto com o ladrão de banco, toda vez que a polícia consegue estabelecer um novo método de impedir o roubo a um banco, o ladrão de banco se aprimora, né? Então é um verdadeiro, é o gato e o rato eterno, né? E o que a gente vê dentro do combate à corrupção é exatamente isso. A Lava Jato, ela foi pioneira em descortinar esses grandes esquemas e teve um resultado que, na minha visão como profissional, na minha visão técnica,
foi excepcional. A gente alcançou condenações e, mais do que condenações, a gente conseguiu recuperar dinheiro para o Estado. Então, isso é o primordial, você consegue recuperar o que foi retirado. E recobrou também a esperança e a credibilidade das pessoas na justiça, na construção de um país efetivamente melhor. Então, a Lava Jato foi realmente muito contributiva nesse sentido. E em relação o que a Lava Jato ainda traz ou pode trazer, a gente teve agora essa alteração, né? E não que a Lava Jato vá parar, é importante que a gente esclareça isso para as pessoas que talvez não tenham conhecimento jurídico da área. A Lava Jato ela vai migrar para a Justiça Eleitoral. E a gente realmente faz votos de que se honre o trabalho que foi feito até então. Exatamente. E que esse trabalho possa perpetuar. Não atrapalha não, delegado? A gente acompanhou isso sendo votado essa semana pelo Supremo Tribunal Federal e isso não vai atrapalhar o trabalho da Justiça e das investigações também, não? Não enfraquece, né? Não enfraquece, não tira a força, o peso do... Veja, foi com um grande pesar que a gente recebeu a notícia, eu acompanhei a votação. O problema que eu vejo, tecnicamente falando, é que essa Lava Jato é uma operação muito robusta, com muitas fases, ela acontece já há 5 anos, e é basicamente você tirar uma operação da mão de quem já conhece a operação e sabe gerir e colocar para um outro grupo de magistrados que não tem expertise nesta área de atuação. Então a gente torce para que não haja perdas, mas realmente é muito complicado, porque você está colocando na mão de quem não trabalhava com isso até então. Pois é, e a gente até acompanhou um senador do Sergipe, do PPS de Sergipe, ingressar aí com um pedido de abertura de CPI contra o STF, né? Ou seja, vale a pena. Já estão colhendo a assinatura, né? Já vai na 28ª, do próprio Superior Tribunal Federal. Também a gente vai precisar chegar até aí, delegado? Veja, considerando que agora o STF vai processar quem falar mal do STF, deixa eu passar um filtro aqui na resposta. Não, brincadeiras à parte, veja. Na verdade, tem que ser apurado sim. Tem que ser apurado por que houve essa mudança, né? E se for uma mudança que não passou por nenhum trâmite de ilicitude, ótimo. Mas eu acho que a apuração é sempre válida. Pessoal, eu vou pedir permissão mais uma vez para a delegada, para vocês, a gente vai para mais um intervalo. Quem perdeu o trechinho do primeiro bloco, vai lá nas redes sociais, a gente está transmitindo ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram. Quem acompanha a gente pela TV aberta, canal 22, canal 25, canal 31, Sky, canal 322, Vivo, canal 322, pela NET, canal 15. Segunda-feira, dia 25, tem estreia na Rede Transamérica. Quero convidar você a sintonizar FM 92,7. Sintoniza também e acompanha toda a nossa programação aqui, todas as terças, com Roda Viva Pernambuco, após o Jornal da Cultura. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, a delegada Patrícia Domingos e a nossa entrevistada no programa de hoje. Até já.